Fala aí, galera. Aqui quem fala com vocês é Taxista CJ. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o local de trabalho. A gente vai falar sobre seus colegas do trabalho não são seus amigos. Sim, muita gente confunde, sabe, o trabalho em si com amizade. E amigo de trabalho não é amigo de rua, assim, sabe? É diferente, é muito diferente. Então, vocês têm que entender que a amizade de verdade, ela é testada com o tempo. O tempo vai mostrar se a amizade é verdadeira ou não. Qualquer coisa, na verdade, o tempo mostra. E, colega de trabalho, você acabou de conhecer, você tem que se entrosar com ele, tem que fazer uma amizade com ele para poder ter um bom convívio no trabalho, sim. Mas, assim, considerar uma grande amizade só com o tempo, só o tempo pode dizer, entendeu? Então a gente não pode confiar. E dependendo do emprego onde a gente trabalha, talvez os nossos colegas de trabalho sejam amizades que dá para levar e talvez não. Como por exemplo, uma pessoa que trabalha como zelador em um prédio, ela vai conhecer o porteiro, vai conhecer as empregadas, meio que são colegas de trabalho. Mas assim, o convívio ali é tão tranquilo que talvez não tenha tanto problema de você ter uma amizade legal com outra pessoa, entende? Mas quando você vai para um CLT, uma empresa multinacional, tudinho, e você vai trabalhar com vendas, existe uma competitividade gigantesca para quem vende mais, então existe competitividade. E aí a gente entra num, no primeiro ponto do meu roteiro aqui que eu escrevi, que é a competitividade existe. Sim, mano, a competitividade existe, você tem que sempre lembrar disso. Você está num ambiente onde você tem que se destacar, e para se destacar muito leva martelada. Então, e voltando, porque teve um corte aí, eu não gosto muito de fazer corte nos vídeos, eu gosto de seguir direto, mas eu tive que cortar porque chega uma pessoa aqui em casa, eu tive que atender. Mas voltando ao ponto onde o que eu estava falando, a competitividade existe. Sim, a competitividade existe. Você não pode achar que as pessoas não vão competir com você para ficar no emprego, ou elas vão querer ser melhor que você para poder ser mais visibilizada, né? Claro que elas vão fazer isso. E você tem que estar preparado para isso. Não quer dizer que você achar uma pessoa competitiva, porque está competindo com você para ter mais visibilidade no emprego, você não achar que ela é um inimigo. Pelo contrário, ela é um motivador, ela é uma força que vai te impulsionar para frente, porque a competitividade saudável, ela é muito boa, ela é muito boa. Isso em esporte, isso em jogos, isso no trabalho, entende? A competitividade é muito boa, porque ela te motiva a querer ser melhor. E você achando pessoas competitivas, se existe uma competitividade saudável no trabalho, por exemplo, você tem um colega de trabalho que você trabalha com ele vendendo e vocês fizeram uma aposta de quem consegue vender mais esse mês. E isso faz com que um queira ser melhor do que o outro para poder ganhar. E isso faz com que os dois evoluam, entende? Isso é uma competitividade saudável. Agora, por exemplo, você tem um amigo do trabalho, você tem que, ele quer vender mais, você vende muito, e ele quer vender mais do que você. Aí, para ele vender mais do que você, ele vai lá e te prejudica, te faz perder um dia de trabalho, ou ser suspenso, ou distribui alguma fofoca no meio da empresa. Entendeu? Isso não é uma competitividade saudável. Isso tem outro nome, né? Inveja. Então, mas essas coisas existem, porque quando a gente trabalha com pessoas, as pessoas são totalmente aleatórias. Você nunca pode esperar nada de alguém, ter certeza que alguém vai fazer daquele jeito, porque ela não vai. Qualquer pessoa na sua vida nunca vai fazer o que você espera, entende? Assim, acontece algumas vezes que é parecido com o que você já viu, que você esperava até, mas é de forma diferente, mas nunca é do mesmo jeito exatamente. Então, você não sabe quem vai ser a pessoa que vai ter a competitividade ruim e a competitividade boa, você não sabe. Então, você precisa, né, ter essa noção e saber diferenciar, mas também não tratar mal, tratar bem
entende? Viver igual no trabalho, é saber, que nem diz o Kadar do RC, se eu não me engano, aquele cara maravilhoso, ele é ex-sargento do BOP e tem uma mentalidade louca, eu viajo no vídeo dele, um salve aí pra ele. Então, que nem dizer, o cara tem que saber lidar com malandro e com otário, pô. Entende? O cara tem que saber lidar com pessoas muito espertas e pessoas burras, pessoas otárias, entende? Tem que saber lidar, tem que saber conviver com essas pessoas. Querendo ou não, você vai ter que, às vezes, conviver com um otário para poder se sustentar, mano. E fazer o quê? É a vida. Você não pode deixar se abalar por isso. Mas não trate as pessoas mal, certo? E segundo ponto, na primeira oportunidade eles te entregam. Sim, mano. Sim. Você não pode confiar em um colega de trabalho, não, mano. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que é muito nosso colega, por exemplo. Se tu já tem um amigo e vocês dois entraram junto na mesma empresa, aí é outra parada, porque como eu falei no começo do vídeo, o tempo revela a qualidade de um relacionamento, né? Então, tipo, você passando, você conhecendo já a pessoa antes de entrar no trabalho, aí você realmente tem um amigo. E às vezes, esse seu amigo vai se revelar ser um péssimo amigo. Às vezes isso acontece também. Mas se você entrou no trabalho hoje, aí conheceu um cara, tá 2 meses no trabalho, acha que o cara é super teu amigo, teu colega, patrocínio, mano, quando rolar um BO e tipo, colocar o nome dos dois na reta, ele provavelmente vai te entregar para poder livrar o nome dele, pô. Isso você pode ter certeza. Então, não comece considerando pessoas muito cedo, cara. Deixa o tempo dizer, deixa o tempo fluir, veja se a pessoa é realmente confiável. Também não conte tudo que você faz ou deixa de fazer para os outros, entende? Porque as pessoas vão te entregar na primeira oportunidade, cara. Na primeira oportunidade de se livrar, ela vai botar a mão no fogo por causa de tu? Claro que não, mano. Ela não te considera, ela não te conhece, porque ela vai botar a mão no fogo por tu. Ela botaria pela filha dela, pelo esposo, pela mulher, entendeu? Pela mãe, às vezes, pelo pai, pelas irmãs. Mas por tu, que é colega de trabalho, que ele te conhece só há 2 a 3 meses, ele vai botar a mão no fogo por causa de tu? Claro que não, mano. Então a gente tem que estar ligado nessa situação para poder não falhar. E se a gente falhar nisso, a gente vai se desestabilizar. E a gente se desestabilizando, a gente vai ficar perdido. E a gente perdido pensa coisa ruim demais. Então a gente não pode ficar perdido. A gente tem que ter um foco e não deixar nada não dar poder para que nada nos desestabilize. Certo? Terceiro ponto, família está em casa. Sim, se você tem sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, sua tia, sua família que mora com você, que convive com você. Se você mora sozinho, sua família é você mesmo, mas você também deve ter família, né? Mas tem gente que tem problema com a família, mora sozinho e não tem tanto contato com a família, mas mesmo assim, sua família é você. Então, a família está em casa, mano, te esperando para quando tu chegar acabado, cansado, estressado. O correto é ela te aliviar, né? Mas às vezes acaba aqui estressando mais, deve ser. Mas a família está em casa, mano. Não confunda colega de trabalho com família, mano. Toda empresa bonitinha fala, não, a gente é uma família, a gente isso e aquilo. Mano, na primeira oportunidade, você vai de vala, entendeu? Então você não pode confundir, entende? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vejo por muitas pessoas, eu tive um colega meu que começou a trabalhar, fez amizade com o pessoal de lá do trabalho e vivia falando como se o pessoal do trabalho fosse uma família, como se fossem melhores amigos dele, mas eu já vivenciei em outros trabalhos, mano, e tipo assim, no meu trabalho que eu vivenciei, eu percebia que na primeira oportunidade que tivesse ali, um ia entregar o outro, um ia fazer alguma coisa para lascar o outro. Entende? Então, não é. Não confunda. A família está em casa, véio. Sua mulher, seu filho está lhe esperando em casa. Sua família é isso. Se você não tem mulher e filho, você tem seu pai e sua mãe. Se não tem, tem sua tia, seu padrasto, sua madrasta, seus pais adotivos. Você tem você mesmo lhe esperando. Um gato lhe esperando em casa. Sua família está em casa, mano. Tá ligado? Amigo de trabalho não é amigo.
é colega. Fechou? Quarto ponto e último pra gente finalizar o vídeo. Seu chefe quer resultado. Isso é ruim? Não. Nesse tópico aqui eu pensei assim, vou criticar o chefe, né? Porque eu falei dos colegas, pá, tudinho, mas também tem o chefe. Mas eu não vou criticar o chefe não. Por que eu não vou criticar o chefe? Porque ele tá ali, pode ser supervisor, gerente, independente. Tem alguns que são escroto, tudinho. Mas mesmo assim é porque não tem um jeito de tratar com as pessoas. Mas mesmo assim, os chefes da gente no nosso trabalho, CLT ou não CLT, informal, etc., eles querem resultado. Eles estão ali para te cobrar resultado, para que você se empenhe para entregar o processo para eles, para que eles possam mostrar para os donos da empresa que está funcionando, está dando certo. Eles são responsáveis para isso. Então, o seu chefe só quer resultado, mano. Sabendo disso, você tem que mostrar o resultado para ele, para que, caramba, tá um calor da gota, filho. Tô suando aqui. E tomando um cafezinho ainda quente. Nordestino é branco, pô. Mas vê. Aí, você sabendo disso, você se empenha para poder entregar o resultado, entende? Não para ter visibilidade, mas sim para cumprir o que você propôs a cumprir, certo? Você está trabalhando ali, você se propôs para, em troca de um salário, você dar conta de tal serviço, então você vai entregar o resultado. Não fica de intimidadezinha com o chefe, mano. Não fica de amizadezinha com o chefe, entendeu? Porque você pode acabar confundindo as coisas e acabar tirando uma brincadeira com o chefe no meio da galera de serviço só porque você tem o costume de sair e tomar uma no bar no final de semana, entende? E ele pode ir e pode mexer com ele de uma forma que ele não gosta e ele vai lá e queira estragar a sua situação, entende? Então, o chefe também não é amigo, cara. Eu digo isso porque eu tive um chefe que eu era muito íntimo dele, ele até era meu xará, o nome dele era o mesmo que o meu. E tipo, a gente não era amigo, mas a gente trocava uma ideia de boa, conversava, se dava bem, saía pra beber às vezes junto, entende? Mas eu sempre tive esse pensamento, nunca passei do limite da amizade ali, ou do trabalho. Quando ele chegava pra mim e falava, Felipe, me dava um feedback bruto, que ele era bruto, me dava um feedback bruto, eu, não, beleza, é nóis, se preocupa não, tamo junto, vamos melhorar, entendeu? Então, porque o chefe da gente, ele tá ali para cobrar resultado, ele não tá ali para ser nosso amigo, nem superior a gente. Ele é superior num cargo, numa empresa. Se você sair da empresa e for para outra empresa, você pode ser o superior da outra empresa, entendeu? Não é porque você trabalha que ele tem um cargo superior a você que ele é superior a você. Tenho certeza que muita gente está trabalhando num serviço, mas tem conhecimento que o chefe nem passa pela cabeça do chefe. Entende? Então, cada um é especial do jeito que é. Entendeu? Então, ele não é seu amigo, seu chefe não é seu amigo. Cuidado, muito cuidado para não confundir. Seu chefe não é seu amigo e também não é superior a você. Ele é um cara que vai te ajudar a desenvolver teu trabalho de forma mais eficaz, te incentivando a ser melhor. Entende? Ele está ali para motivar, porque imagina se as pessoas trabalhassem sem ninguém supervisionando. Elas iam fazer de qualquer jeito, sem vontade, por vontade, entendeu? Alguém supervisionando, você, pessoal, tem alguém olhando, vou fazer melhor. Entende? E isso é que acontece. Então, seu chefe quer resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve para ir acompanhando. E caramba, tá um calor triste aqui, mas nordestino é bom. É bom. Cafezinho preto. Ah, não tá tão preto não, mas vai esquentar mais ainda. É nóis, galerinha. Fiquem na paz aí.